Boa noite. A paz do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, continua conduzindo o culto. Continua, Espírito Santo, conduzindo este culto. Fala com a tua verdade, a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor inspirou os teus santos servos a deixar para nós. Que ela continue viva em nossos corações, pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, derruba as barreiras que vão se levantar neste momento contra a tua palavra. Que nenhuma delas permaneça e que pelo poder de Jesus Cristo, o poder derramado, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, a vitória seja garantida, a vitória seja certa, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Aqueles que nos assistem também, se quiserem participar, peguem suas Bíblias. Lucas capítulo 18. E o que eu quero trazer para vocês hoje é a palavra seguinte: não desista, continue a orar. Não desista, continue a orar. É isso que o Senhor vai nos dizer nesta noite. Então, você abriu em Lucas capítulo 18, nós vamos ler dos versos 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a parábola do juiz iníquo, que só existe no Evangelho de Lucas. E ela é interessante para nós, porque o Senhor, por meio dessa parábola, ele nos incita, ele nos provoca a orar mais. Ou melhor, a não desistir de orar. A não desistir de clamar a Deus. Por que será que o Senhor Jesus proferiu esta parábola? Porque ele sabe. Ele sabia, junto com seus discípulos, ele sabe que nós temos uma tendência muito grande, muito forte ao desânimo. É ou não é verdade? Todos nós. É fácil a gente desanimar. E as lutas, elas não são fáceis mesmo. As barreiras se levantam, elas não são fáceis. Às vezes são demoradas. Às vezes são assustadoras até. E ao orar, nós imaginamos, na verdade esperamos logo uma resposta de Deus. Mas não é bem assim que funciona. E Jesus, o nosso Senhor, ele quer dizer isso para você essa noite. Não é bem assim que funciona. Mas ele está dizendo, mesmo assim, não desista de orar. Não pare de clamar. Então, olha só o que ele traz nessa parábola. Duas personagens. Um juiz iníquo. O que é um juiz iníquo? O juiz iníquo é um homem que não temia a nenhum outro homem, não respeitava nenhum outro homem,
e também não temia a Deus e não reconhecia a grandeza e a majestade de Deus. Poderíamos dizer hoje um ateu, né? Ou mais ainda, um ateu convencido. O que é um ateu convencido? É aquela pessoa que acha que não existe ninguém acima dele. Não existe Deus e nenhuma outra pessoa. Não, talvez não respeite nenhuma pessoa. Era esse homem, era essa figura que o Senhor Jesus ele estava usando aqui. É interessante isso, o Senhor usar a figura de um homem que não teme a Deus para trazer a nós uma grande lição. Para trazer a nós uma grande palavra de ânimo para o nosso coração. Do outro lado, ele cita uma mulher viúva. E vamos lá. No contexto, hoje, né, nós sabemos que as viúvas são amparadas, né, de alguma forma, bem ou mal, mas são. Mas naquela época, as viúvas, se não tivesse família, estava totalmente desamparada. Não tinha ajuda do governo, não tinha cesta básica da prefeitura, não tinha nada. Não tinha, bem a verdade dizer, nem moral, né? E o Senhor Jesus, ele usa dois personagens muito diferentes um do outro. O juiz iníquo, grande autoridade, que não precisava de ninguém e não temia ninguém. Do outro lado, uma pobre mulher que estava precisando da atenção daquele juiz, que se ele não temia nem a Deus, se ele não se preocupava com nenhum outro homem, que dirá com uma pobre viúva? Que dirá uma pobre e marginalizada mulher? É isso. É uma diferença. Existe, irmãos, um abismo muito grande entre o juiz e essa mulher. E diz que essa mulher, por mais que esse juiz não atendia a ela na parábola, ela insistia a todo tempo para ele julgar a causa dela contra um adversário. É o que diz o texto. E ele não atendia, mas ela voltava no outro dia. Constantemente ela estava lá, batendo a porta do juiz, importunando esse juiz para que ele a atendesse. Aí vocês percebem uma coisa, o Senhor Jesus dizendo o seguinte: esse juiz, ele olha para aquela mulher que não para de importunar e ele pensa assim, pô, eu sou um juiz, sou autoridade, não devo nada para ninguém, não temo a ninguém, bem que eu não temo a Deus e a ninguém. Mas essa mulher está me incomodando. Essa mulher está me tirando do sério. É? Não tem nenhuma autoridade, nem o próprio Deus tentando me incomodar. Mas essa mulher está me incomodando. E ele diz isso. Na parábola, a personagem que Jesus, o Senhor, cita, ele diz isso. Né? Ele diz assim, como essa viúva vem me importuna, verso 5, eu vou julgar a sua causa, para ver se ela para de vir me importunar. Percebe? Que o Senhor Jesus, ele está mostrando aqui a insistência, a persistência e a perseverança dessa mulher, que a princípio não teria qualquer possibilidade de ser atendida por aquele juiz. Mas ela não olhava para as circunstâncias. Ela tentava. E pelo cansaço, né? Ela venceu e ele falou assim, nas entrelinhas, né? Bom, eu vou acabar acatando o pedido dessa mulher para ver se ela para de... ela não venha me molestar. E, irmãos, prestem bem atenção, porque a palavra ela é muito sucinta, mas ela é muito importante para nós. E aí o Senhor Jesus diz assim, considerai no que diz o juiz iníquo. Agora é interessante, porque o Senhor Jesus, ele está dizendo, prestem atenção no que diz o juiz que é iníquo.
Preste atenção na palavra de um iníquo. E a palavra do iníquo é: já que essa mulher não para de vir me incomodar, para que ela não me moleste mais, eu vou atender o pedido dela. E você que talvez já passou por essa parábola, ou nunca viu, está ouvindo agora, pode estar pensando, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Vamos lá. No verso 7, acompanha comigo aí. Verso 7. As palavras do Senhor Jesus são as seguintes: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha que interessante aqui. Se você acha que o Senhor nosso Deus demora para atender as nossas orações, o nosso choro, a nossa angústia, o Senhor Jesus está dizendo, de fato, ele pode parecer que demora mesmo. O próprio Deus dizendo, de fato, é verdade. Que às vezes vocês têm a impressão, que o Senhor é tardio demais em responder a nossa oração, o nosso grito de socorro. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. O Senhor Jesus agora, ele está colocando em xeque uma confiança nossa no Senhor. E ele diz o seguinte: se esse juiz iníquo, que não teme a Deus, que não ama ninguém, que não se interessa pelo problema de ninguém, ele atendeu aquela mulher pela persistência dela, não fará Deus o mesmo com seus filhos e filhas que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? É lógico, irmãos, que nós gostaríamos de abrir a Bíblia e vermos coisas do tipo: o Senhor vai atender todos os desejos do teu coração. Tem coisas parecidas, mas não é o que parece. Ele diz o seguinte: se esse juiz não existe isso. Existe sim a dinâmica da fé, onde Deus nos provoca a buscá-lo. Se ele não fizer isso, nós nos tornaremos indolentes, fracos. Não consideraremos a grandeza, a majestade dele e a dependência dele. Por isso é necessário que às vezes ele nos deixe desprovido de quase tudo para reconhecermos que só ele, de fato, pode nos ajudar. E a ajuda, o socorro, Salmo 121, o socorro só pode vir do Senhor. Eu quero aqui, irmãos, antes de terminar a mensagem, ela já está acabando. Olha só. Porque ela é simples demais. O que depende agora de nós é a resposta com relação a isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Reconheço por mim mesmo grande falha em perseverar na oração, em ter ânimo para orar, quando as respostas parecem demoradas. Ou até parece que a nossa oração não passa da altura da nossa cabeça, do nosso último fio de cabelo. E aí nós pensamos o quê? Eu vou parar de orar, não vale a pena orar, Deus não está me ouvindo, Deus não vai me atender. Então eu quero citar para você 4 exemplos. E eu gostaria que você anotasse esses endereços na tua Bíblia ou no teu celular e meditasse nisso durante a semana. O primeiro exemplo, irmãos e irmãs, eu não vou ler todos, mas anotem aí se vocês quiserem. Está no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versos 9 a 18. O que tem ali? Tem a história de Ana, a mãe de Samuel.
Todos nós conhecemos de alguma forma a história desse homem, dessa mulher. Ana era estéril, não podia ter filhos. Ana casada com Eucana, que tinha uma outra esposa. Naquela época podia, hoje é crime, ninguém aceita, contra a palavra de Deus. Mas ele tinha duas esposas, a outra se chamava Penina. E a Penina dava filhos a Eucana. E quando a Ana via isso, ela ficava por demais frustrada. Porque o sonho dela era dar um filho àquele homem. O sonho dela era ter um filho. Então, o que está relatado em 1 Samuel capítulo 1, os versos 9 a 18, é que Eucana e Ana se dirigem até Siló. E lá onde está o sacerdote Eli. Ana está ali próximo do sacerdote. E ela está tão angustiada que ela está orando com tanta força, com tanta angústia. São orações, irmãos, regadas a muitas lágrimas. Orações regadas a muita angústia. Porque ela estava clamando a Deus que desse a ela, realizasse o sonho dela, o desejo dela de ser mãe. E ali, diante do representante de Deus, o sacerdote Eli, ela está relatado aqui, ela está balbuciando, não orando em voz audível, orando com ela mesma, mas balbuciando, mexendo os lábios. E o primeiro retorno que ela tem dessa força de fé dela é o sacerdote Eli se dirigindo a ela e dizendo assim: mulher, você está bêbada, pare de beber, pare de ser dada ao vinho. Porque ele viu ela balbuciando com toda aquela angústia. O sacerdote achou que ela estava bêbada. E logo ele não se demora e vai corrigir. Mulher, por que você está bêbada? E ela falou assim: não estou bêbada, não. É angústia mesmo. É desespero. Misturado com frustração. Eu estou orando ao Senhor já há muito tempo. Passado algum tempo, ela fica grávida. A mulher estéril fica grávida. E dá luz a um dos maiores homens da história. A um dos maiores homens e nomes da história do povo de Israel. Uma das maiores referências do povo judeu, do povo de Israel. Não está nem um pouco distante de Davi nem de Moisés. O nome deste homem é Samuel. Foi o nome que ela colocou no filho, a quem Deus concedeu a ela, de tanto ela orar, de tanto ela buscar. Esse menino foi consagrado a servir ao Senhor. Ela entregou a Eli e ele cresceu ali. Se tornou juiz e profeta do povo de Israel. Até hoje, um dos maiores nomes foi o homem que ungiu a Davi. Grande nome e grande homem. Surgiu este grande homem a partir da oração perseverante de fé de uma mãe, de uma mulher, em prantos, em desespero, porque pela ciência ela não tinha qualquer possibilidade de ser mãe. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, irmãos, que nós temos na Bíblia também, se você quiser anotar, está no livro de Atos, capítulo 12, verso 5. Eu vou para lá. Atos capítulo 12, verso 5. Olhem lá. Prestem atenção comigo.
Marque na tua Bíblia, marque no teu papel ou marque no teu celular. Atos 12, verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Para um pouco aí. Vocês estão entendendo a história? Pedro estava preso por causa do evangelho. Estava acorrentado, provavelmente nu, com 2 guardas. Só que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele diz que, embora Pedro estivesse preso, a igreja, que não se reunia em templos, se reunia em casas, também depois foram. Alguns frequentavam os templos e a sinagoga, porque eram judeus que se converteram. Mas a igreja que se reunia nas casas estava em oração incessante a favor de Pedro. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma autoridade poderia fazer alguma coisa a favor daquele homem, desse homem chamado Pedro, apóstolo Pedro. Nada, ninguém. E a igreja está orando. Está orando. E aí acontece o seguinte, agora você me acompanha, eu vou precisar ler o restante. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Estava acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha só a situação. Pedro acorrentado. 2 guardas, um do lado do outro. Um aqui e outro aqui. E na porta, sentinelas. E ele não matou ninguém. Ele era um mensageiro do evangelho. Era o medo que as pessoas tinham. E a igreja estava orando. Acompanha agora o verso 7 comigo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos dele. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Para um pouco aqui. Pedro está vendo um anjo. E os guardas estão dormindo. Os sentinelas estão dormindo. E o anjo conversando com ele fala assim: Pedro, calça a tua sandália, põe a tua roupa e vem atrás de mim, segue-me. Já tinha caído as cadeias do braço dele. E ele segue o anjo por meio daquele escuridão, só que ele está assim na cabeça dele. Será que eu estou sonhando? Ele está seguindo o anjo. Será que eu estou sonhando ou é uma visão? Daqui a pouco eu acordo no mesmo lugar. Né? Verso 10. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo já se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Irmãos, Deus pode e quer fazer muita coisa. Ele não faz muitas coisas porque nós desistimos de orar, não somos perseverantes na oração. Via de regra, nós desistimos um pouco antes da metade do caminho. Deus pode fazer tudo sozinho, pode, mas Ele decidiu por Ele mesmo
colocar-nos como coparticipantes dele. E que através das nossas orações ele age ou deixa de agir. Já pararam para pensar nisso? Da responsa que nós temos? É uma responsa, muito grande. Se nós deixarmos de orar, Deus não vai agir. E aqui, o segundo exemplo que nós temos de Pedro totalmente impossibilitado de sair daquele lugar por meios viáveis, que seria Herodes libertá-lo. E de repente um anjo do Senhor aparece para ele, ele que já tinha visto ao Senhor Jesus, viu o Senhor ressurreto, ele ainda estava naquele negócio assim, cara, o que é isso? Será que eu estou sonhando? Ele dá por si depois que está fora da cadeia, o anjo se aparta dele e ele vai à casa onde as pessoas estavam orando. Lembrem o que diz Atos 12:5. Pedro estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Falta milagres? Gostaríamos de ver mais? Falta. Falta porque nós não oramos. Nós desistimos. Nós trocamos. Fácil. Na primeira barreira da nossa fé, nós paramos de orar. Considerem a parábola do juiz iníquo. A mulher não desistia, ainda que não houvesse qualquer possibilidade daquele juiz atendê-la. 2 exemplos que vocês já viram. Ana, mãe de Samuel, e agora Pedro, que são milagres fruto de orações incessantes. Infelizmente, grande maioria das igrejas hoje não dão qualquer importância às reuniões de oração, ou sequer a própria oração dentro do culto. A oração de intercessão, porque já não creem mais no poder da oração. Terceiro exemplo, Colossenses capítulo 4, versos 2 a 4. Se quiserem anotar, Colossenses capítulo 4, versos 2 a 4. Colossenses 4, versos 2 a 4. Diz assim, são palavras do próprio apóstolo Paulo agora. Ele diz assim, ele escreve para os crentes de Colosso e escreve o seguinte teor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Aê! Geralmente nós falamos e usamos Paulo como exemplo, o seu grande ministério, a sua grande importância, a sua coragem, a unção que estava sobre ele. Mas esquecemos de alguns detalhes. Que Paulo não estava sozinho, embora aqui ele estava preso já. Escrevendo, provavelmente algemado e com guardas ao seu lado. Ele escreve o seguinte para a igreja de Colossos: meus filhos, perseverem na oração. Mas eu vou pedir outra coisa. Orem também por mim, para que me seja dada a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Paulo está pedindo oração. E ele está pedindo que orem para que o Senhor abra mais campos
possibilidades para ele que estava ali. Nem campos é porque ele estava preso e não podia sair dali, mas ali mesmo que o Senhor desse possibilidade a ele de continuar pregando a palavra, e muitas pessoas que estavam perto de Paulo em Roma, onde ele estava preso, inclusive soldados, se converteram. Paulo era um tormento, gente. Paulo estava aqui, escrevendo as cartas dele algemado. Um guarda aqui e outro guarda aqui. Ele olhava para um guarda e falava assim: você já ouviu falar do Senhor Jesus? E você já ouviu? Não e não. E aí ele já começava. E ele ora e diz para os crentes de Colosso: orem para que Deus me abra mais possibilidades de pregar sobre o mistério da palavra. Vocês estão vendo, irmãos, como a oração ela move as coisas? Se nós não orarmos, as coisas não vão acontecer. Se acontecerem, é porque nós estamos fazendo do nosso jeito. E sempre dá zebra. Uma hora ou outra para o meio do caminho. Ou dá confusão. Existem, hoje, nesse exato momento, 19 horas e 49 minutos. Ali, está atrasado alguns minutos, mas não tem importância. Muitas igrejas reunidas. Por todo o Brasil, por todo o mundo. Existem missionários pregando nesse exato momento. No Brasil, em todas as partes do mundo. Em aldeias indígenas. Nas cidades. Nos becos. Na Cracolândia. Na Índia, na China. Existem lugares onde a palavra de Deus é proibida, mas ela entrou ali. E ela cresce ali. E por que isso está acontecendo? Porque tem pessoas orando. E nós também deveríamos lembrar desses irmãos e irmãs em nossas orações, para sustentá-los através da nossa oração. O que o Senhor Jesus ele está mostrando através da parábola do juiz iníquo é que se nós não orarmos, os braços do Senhor vão se recolher. E ele não vai fazer nada. Até a gente aprender a clamar, a gritar, a chorar, a buscar e a bater insistentemente. Por fim, o último exemplo, se você quiser anotar, carta de Tiago, capítulo 5. Segue mais um pouco para frente. Logo depois de Hebreus. Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18. Ou melhor, 17, tá? Tiago vai usar o exemplo de Elias, e ele vai dizer o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Passagem conhecida. Elias ali enfrentando Jezabel e Acabe, ou Bocó. Jezabel mandava nele. Mas ela só fazia ele fazer as coisas erradas. Não é porque a mulher mandar na gente, nós somos Bocó. É porque ele não sabia filtrar. Ela era uma mulher má. E ele obedecia tudo o que ela mandava. Vamos, ultimamente, a última referência nossa que vai falar de Elias, no capítulo 1 Reis, capítulo 17. Volta tudo. Para nós entendermos o que Tiago está dizendo aqui,
se faz necessário lermos Reis, capítulo, não é 17, é Reis, capítulo 18, primeiro Reis, capítulo 18. O verso é a partir do verso 41. Primeiro Reis, capítulo 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, colocou o rosto entre os joelhos. E disse o seu moço: sobe, olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim fez por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levantava do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu cavalo e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se ennegreceram, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias disse para Acabe o seguinte: a mando do Senhor, vai voltar a chover. E a ordem para voltar a chover partiria de Elias, o mesmo que eu tinha orado para não chover mais. E Elias, ele vai no cume, lá em cima, lá no Carmelo, junto com o seu discípulo, e ele diz assim: olha do lado do mar e vê se tem alguma nuvem, para ver se vem chuva de verdade. O discípulo dele, o ajudante, ia lá, olhava, não via nada, o céu estava limpo. Ele dizia para Elias: Elias, não tem nada, o céu está limpo. E Elias fazia o quê? Ajoelhado e orava. Mandou a 2ª vez. O rapaz foi lá, viu, não tinha nuvem nenhuma, volta para Elias e diz: Elias, não tem nada lá. E Elias orava, ajoelhado. Ele manda 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, até a 7ª vez que o rapaz, ele olha para o lado do mar e vê uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Ele volta e diz para Elias: Elias, tem uma nuvem ali, pequena, tamanho da palma da mão de um homem. Elias disse assim: se prepara que vem água. Todos os eventos que ocorreram por intermédio de Elias tinha por trás a oração. E Tiago corrobora e diz: Elias era homem semelhante a nós, ou seja, ele tinha as mesmas limitações que nós temos. Se você sente dor, ele também sentia. Se você sente medo, ele também sentia. Se você e eu sentimos fome, que dirá eu, ele também sentia. Se você e eu sentimos desânimo, ele também sentia. E ele orou com instância, e os céus, depois de 3 anos e 6 meses, se abriram e desceu água pesada no Reino do Norte. E voltou a chover. Elias orou com instância. E eu quero voltar para Lucas, capítulo 18, para nós terminarmos. E antes de ler o último verso, eu quero perguntar para você: como está a tua vida de oração? É para você pensar com você. Como está a tua vida de oração? Como está a tua intimidade com o Senhor? Quantas vezes você busca o Senhor por dia? Irmãos, por mais
que eu e você, a gente queira dar desculpa e dizer que nós não temos tempo, não cola. A questão é prioridade. O que é prioridade para você e para mim? É que eu não tenho tempo, cara. Eu já acordo de manhã e já acordo, eu tenho que dormir. E eu sei que acordar de manhã não é fácil, não. E eu sei que talvez vocês e muitas pessoas trabalham e estudam. Ou trabalham em 2 lugares. Ou leva trabalho para casa, quem pode. Ou quem trabalha é autônomo. Às vezes precisa. Tá, deu meu tempo aqui, eu acho. De nós, é que nós tenhamos coragem de ser perseverantes na oração. É exatamente tirar-nos de uma zona de conforto. Da indolência da fé. Entorpecimento da fé. O que é uma fé entorpecida? É uma pessoa... Vocês já viram uma pessoa drogada? É. Com determinados tipos de componentes, substâncias químicas, a pessoa fica totalmente parada. Ou desorientada na sua ação. A fé em Jesus Cristo, sem a palavra e sem a oração, é exatamente isso, uma fé entorpecida. Sempre até a volta do Senhor Jesus, que eu não sei quando se dará, creio que está próximo, mas não sei quando vai ser. Sempre até a volta de Jesus Cristo, o Senhor vai cobrar de nós a orarmos. Sempre Ele vai reclamar daqueles filhos e filhas que não estão orando. Percebam, Elias era homem semelhante a nós. As nossas dificuldades não são maiores do que as de Elias. E mesmo assim, ele orava com instância. Daniel, homem de oração, governador de toda a província da Babilônia, numa era que não tinha correios, carta, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. E ele tinha que gerenciar toda a área da Babilônia, que era enorme. Mesmo assim, ele orava 3 vezes ao dia e buscava a Deus. Não há desculpa para nós. Pastor que não ora é um desastre para a igreja. Presbíteros e presbíteras, conselho que não ora é um desastre para a igreja. Diaconia que não ora é um desastre para a igreja. Membros que não oram é um desastre para a igreja. Porque para tudo não acontece nada que venha de Deus. Pode até acontecer que venha do diabo, mas de Deus não. Porque demanda de nós oração. Busca incessante, sem jamais desanimar. A palavra do Senhor Jesus para mim e para você hoje é: não parem diante da dúvida. Não parem diante do cansaço. Não parem diante do silêncio. Não parem diante da perseguição. Seja qual for a natureza da tua luta, do teu problema, continue a orar. E ele diz assim, no verso 8 de Lucas, capítulo 18:
A equipe de louvor pode vir aqui à frente. Prestem atenção e olhem bem o fim da parábola em Lucas 18, capítulo 18, verso 8. E o Senhor Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Está falando daqueles que oram, dos filhos dos escolhidos que oram. E ele diz assim: por mais que vocês achem que o Senhor seja tardio em atender, depressa lhe fará justiça. Contudo, aí o Senhor Jesus, ele diz, porém, ele diz assim, quando vier o Filho do Homem, achará porventura pé na terra? Queremos tanto que o Senhor Jesus volte, mas se ele voltar, ele vai achar hoje quem levar para o céu? Ele vai achar fé na terra? Não é à toa que ele proferiu essa parábola e pelo Espírito Santo, Lucas registrou essa parábola no seu evangelho. Não é à toa. É porque por trás dessa parábola do juiz iníquo, da mulher marginal e do abismo que havia entre eles, ele usa essa parábola para dizer para nós: vocês só param de orar por vocês mesmos. A momento algum, Deus vai dizer, parem de orar. Momento algum, o Espírito Santo vai dizer, parem de orar. Em momento algum, o Senhor dirá para a igreja, vocês precisam orar menos. Sempre vai ser em tom imperativo e de cobrança. Vocês precisam orar mais. Hoje, que dia que é hoje? 9 de julho, feriado inclusive, mas é domingo. 2023, 20 horas e 5 minutos. Século 21. Rua José Raimundo de Andrade, número 352. É um número aí. Fica na esquina. Fica na esquina. Fica na esquina. O mesmo Senhor Jesus que proferiu essa parábola está presente aqui hoje, pelo Espírito Santo, dizendo a mesma mensagem para mim e para vocês. Não parem de orar. Não desistam de orar. Não parem de buscar. Depressa, o Senhor irá atendê-los, embora para vocês pareça demorado. Depressa, Ele irá atendê-los. Firmes na oração. Muita coisa, irmãos e irmãs, na vida desta igreja depende da nossa oração. Muitas coisas na tua vida, na tua família, no teu casamento, depende da tua oração. Do teu trabalho, da tua vida profissional, da tua vida emocional, depende da tua oração. Se você não orar, você não vai ver nada acontecer. E eu faço um apelo para os irmãos que também servem para mim. Não façam nada pela própria força. Porque vocês e eu vamos quebrar a cara. Pastores que agiram pelas próprias forças só estragaram a igreja. Conselhos que agiram por suas próprias forças só estragaram a igreja. Crentes que agiram por sua própria força só tomaram decisões erradas. É só confusão.
Orem, orem e orem. Palavra de Paulo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Orar, irmãos, demanda de nós muita energia, viu? Não é fácil, não. Porque é uma luta. É uma luta da nossa carne contra o Espírito. A nossa carne não quer. Satanás também não quer. E o Espírito está dizendo: você precisa reagir. Acorda, acorda, reage, levanta, ora, levanta aí, ora, reage. Ele está dizendo incessantemente para nós: você precisa orar, reage, acorda, busque, porque o Senhor sempre nos dará a resposta, se formos perseverantes na oração. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder, pelo Espírito Santo, que hoje fala conosco por meio da palavra, nos dê coragem, intrepidez, força para jamais desistirmos de orar e fazer de nós homens, mulheres e jovens de oração. O Senhor, no livro de Ezequiel, ele diz assim, a respeito do povo de Judá: procurei alguém que se colocasse na brecha entre mim e o povo, mas não encontrei ninguém. Por isso, vim e destruí esse povo. Deus está dizendo: procurei alguém que se colocasse na brecha para interceder pelo povo diante de mim, mas ninguém fez isso. Por isso, eu vim e impetrei o meu juízo sobre esse povo. Entra na brecha, irmão. Entra na brecha. É você que entra na brecha. Entra na brecha e começa a interceder pelo teu casamento. Começa a interceder para Deus tirar da sua vida as coisas que não vêm dele, que está te fazendo mal. Para Deus colocar um fim no seu problema. Dar uma solução dele para o seu problema, para a sua luta, para o seu pecado, seja lá qual for. Entra na brecha e comece a orar. E vocês vão ver os céus se moverem pelo poder da oração. Que Deus te abençoe. Fica em pé. Eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, se não fosse a tua misericórdia que nos vem levantar, Senhor, corrigir a nossa rota nessa caminhada nossa, nós estaríamos totalmente perdidos. Mas a tua palavra, quando aberta, manifesta a presença, o poder glorioso do Espírito Santo, o Consolador. Imbatível, irresistível. E nós somos transformados. Meu Deus, que estás nos céus, olha para nós com misericórdia e graça. Sopra dos quatro ventos, ó Espírito. Sopra sobre esses ossos, para que vivam. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito Santo, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Assopra, Espírito Santo, sobre a nossa igreja. Assopra, Espírito Santo, sobre o nosso casamento. E traga a vida do alto. Levanta aqui nesta igreja, Senhor Jesus Cristo, homens, mulheres, jovens, que são adoradores que adoram em espírito e em verdade. E são homens, mulheres e jovens que se colocam na brecha para interceder diante do Senhor. Obrigado
Jesus Cristo, porque o Senhor está nos dizendo hoje que a nossa constância na oração não fica sem resposta. Obrigado, porque o Senhor está dizendo para nós que ao sentirmos-nos cansados e desanimados, devemos imediatamente voltar a orar, até que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso nos responda. Obrigado. Obrigado, Senhor. Cuida da vida de cada um, Senhor querido. Traga a mudança. Acolhe o pedido de socorro. Entra com a tua providência, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas, aqueles que esperam em ti, Senhor. E assim também, pelo testemunho da tua graça sobre as nossas vidas, também engrandeceremos o teu nome, porque grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Leva-nos carregados em teus braços. Quero interceder pela vida da Thalita, pela vida da Gabi, pela vida do Murilo, pela vida do James, pela vida da Meire, pela vida da Andréia. E todos aqueles, Senhor, que são lembrados aqui nesta comunidade em oração, que precisam de um milagre. Nós pedimos, pelo amor do teu nome, que o Senhor acuda o nosso pedido de socorro em favor desses irmãos e irmãs que foram citados aqui e que estão constantemente em oração por esta igreja. Traga paz, conversão, mudança de vida, restauração, Senhor. Tudo isso para proclamarmos que em nenhum outro há salvação, senão somente pelo nome de Jesus Cristo, o Senhor. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.